Prezados ouvintes, é um prazer estar transmitindo a palavra de Deus nesta hora, nesse momento, porque a palavra de Deus realmente é preciosa, né? Nós amamos essa palavra, nós queremos de fato obedecer essa palavra do Senhor. Nós estamos nesse momento interessados em voltar a nossa atenção para Mateus capítulo 13 e a parábola inicial, que é a parábola do semeador. Nós vamos agora pensar um pouquinho no que nós temos aqui. Vamos ler a parábola. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falava por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves do céu a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos agora para a explicação da parábola feita pelo Senhor Jesus, ainda no capítulo 13 e o verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por enquanto, até aí, que Deus acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Tão precioso quando nós olhamos para esse texto da palavra e podemos então tirar algumas lições que são preciosas para nós. Quando nós comparamos a parábola do semeador com a parábola do joio e trigo, nós descobrimos coisas que são importantíssimas de se notar. Inicialmente, eu queria que você observasse que, ao iniciar a parábola do semeador, o Senhor simplesmente disse: Eis que o semeador saiu a semear. Mas quem é o semeador? Ele não disse que era ele, nem disse que era uma classe especial, né? Missionários, presbíteros e etc., como se chamam, né? Não. Mas ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. E como o artigo é genérico, quer dizer, todas as pessoas salvas podem semear a palavra. A semeadura não está limitada ao Senhor Jesus, aos apóstolos ou a membros mais avançados no conhecimento na igreja local. Mas é um privilégio de todos os salvos. Todas as pessoas salvas têm o dever de pregar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, de semear esta palavra. E é muito importante para nós lembrarmos esse detalhe, não é verdade? Porque, na verdade, para semear a palavra, nós precisamos ter a palavra no nosso coração, não é verdade? Naquele tempo a semeadura era diferente de hoje, né? Hoje tem máquinas para preparar a terra, tem máquina para semear, né? E a coisa funciona assim de um modo muito rápido. Mas é claro que naqueles dias não. A pessoa nem se pensava
em preparar a terra, tanto que a parábola mostra caminho pesoado, pedregais, terra boa e terra com espinhos. Então, na verdade, o que o semeador fazia? Ele só jogava a semente, não é? E jogando, uma caía no caminho pesoado, outra entre espinhos, outra entre pedregais e outra parte caía em terra boa. A preocupação não era propriamente com o tipo de solo, mas era com semear a palavra, né? E o semeador, então, a única coisa que ele tinha, segundo a gente observa, é que ele tinha uma sacola. E nessa sacola ele colocava a semente que ele ia semear. E ele saía, então, jogando aquela semente, não é? Semeando a semente. Mas se ele não tinha semente na sacola, o que ele ia semear? Entendeu? Então nós aprendemos que a semente é a palavra. E em Marcos 4:14 o Senhor disse: o que semeia, semeia a palavra. Então a palavra é a semente que nós, como crentes, temos que semear. Não é semear meu pensamento, semear as doutrinas da minha igreja, não. É semear a palavra. Semear a palavra. Então isso deve nos preocupar, né? Deve nos preocupar. Nós precisamos sim estar semeando, mas semeando a palavra. Agora é interessante também a gente notar na explicação da parábola, o verso 19 que nós lemos, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então a pessoa ouviu a palavra que você semeou, mas ela não entendeu. Vem o diabo e tira do coração dela aquela semente, que é a palavra do Senhor. Então, qual é a nossa preocupação? Nós temos que nos preocupar em pregar de uma forma que a pessoa entenda. Nós temos que passar a palavra de modo claro, objetivo, para que a pessoa compreenda, para que ele entenda a palavra do Senhor. Se ele não entender, o inimigo vai tirar a palavra. Ele não vai compreender, não vai ser salvo. Então essa é a nossa preocupação. Nós precisamos, de fato, pensar bastante nisso, não é? E nós devemos, então, estar semeando, sem dúvida, não é? A palavra do Senhor. É semear a palavra. Pensa nisso, não é? O que, de fato, é muito importante para nós observarmos este detalhe. Então, na parábola do semeador, nós aprendemos muito quanto a semear a palavra de Deus. Quando você olha, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que uma perseguição se levantou em Jerusalém e todos os salvos tiveram que fugir, exceto os apóstolos. Eles não fugiram, eles ficaram ali em Jerusalém. E a Bíblia fala isso com muita clareza. Por que a Bíblia fala que os apóstolos ficaram em Jerusalém e todos os demais crentes fugiram de Jerusalém? Porque tem um objetivo. Todos os que fugiram foram para várias regiões, né? Da Judéia, da Samaria e etc. Mas diz a palavra que onde eles foram, eles anunciaram a palavra. Oh, mas eles fugiram da perseguição em Jerusalém, era para ter medo de falar, era para ter medo de semear a palavra, mas eles não tinham, irmãos, não tinham medo, eles semeavam a palavra, né? E nós lembramos de Atos 8, quando Filipe desce à cidade de Samaria. Filipe não era um apóstolo, ele foi escolhido em Atos 6 para servir as mesas, não é? Mas, no entanto, ele está ali em Samaria, e diz a palavra que ele desceu a Samaria e anunciava a palavra. Então Filipe não chegou em Samaria anunciando seus pensamentos, sua doutrina, seu tal, não, ele anunciava a palavra. E nós sabemos
que houve uma conversão em massa em Samaria, quando eles ouviram de Jesus Cristo e creram no Senhor Jesus, e muita gente em Samaria foi salva, não é verdade? E é bom, irmãos, quando nós podemos então entender quem é que semeia a palavra. Todos os salvos têm essa responsabilidade de semear a palavra de Deus. Não é só uma classe especial de irmãos que vão poder semear a palavra, não, todos os salvos. Aí você diz, mas tem o dom de evangelista? Tem, de fato, tem irmãos que têm o dom de evangelizar. E essas pessoas devem ser usadas de modo especial no púlpito, né? Quando os irmãos estão programando uma reunião de evangelização, devem pensar em pregadores que evangelizam. Se você coloca lá no púlpito um pregador que é um ensinador, não um evangelista, ele não vai evangelizar os descrentes ali, ele vai continuar dentro do seu dom, que é ensinar, que é passar os pontos importantes da palavra. Mas é preciso um evangelista, que naquela forma simples, de coração aberto, prega o evangelho com clareza, para que não fique nenhuma dúvida na pessoa que está ouvindo o evangelho. Como isso é lindo, né? Nós devemos sempre lembrar isso, mas não esquecer, Deus tem dado dons a homens para evangelizar, mas Ele deu privilégio a todos os salvos de pregar o evangelho, de semear a palavra. Você pode ir ao seu vizinho, você pode ir à casa do seu amigo, do seu parente, e pode ler a Bíblia com ele, pode orar com ele, e assim você está semeando essa palavra bendita. A palavra, o que semeia, disse Marcos, semeia a palavra, não é? E é muito importante. Por quê? Eu sempre gosto de pensar nisso, né? Porque em Marcos está escrito isso, o que semeia, semeia a palavra, não é? Marcos 4,14. É um paralelo com as parábolas daqui. Mas é interessante, porque de fato, irmãos, o que produz efeito não é a minha palavra, não é o meu pensamento, não é a minha habilidade de falar com a pessoa, mas é a palavra que é semente viva. Hebreus 4:12, não é verdade? A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela pode penetrar até o ponto de dividir juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra viva é que deve ser jogada no coração do descrente. Ela vai germinar, ela vai produzir, porque ela é a palavra de Deus. Por isso o texto diz, o que semeia, semeia a palavra, não é? Isso é importante para mim, para você, para todos os salvos, né, que têm esse privilégio de estar semeando a palavra do Senhor. É precioso demais, não é verdade? Nós precisamos, então, ter essa compreensão e fazer esse trabalho. Às vezes nós achamos que é difícil, né, ir numa casa, ler a Bíblia, orar com eles, mas eu li a respeito de um casal de missionários que fundaram muitas igrejas e eles não explicavam nada do versículo, só lia a palavra para o casal e orava com eles. E dessa forma eles conseguiram ganhar muitas pessoas para Cristo. Fundaram várias igrejas, lendo a palavra e orando como as pessoas, sem explicação nenhuma, só a palavra. Mas quando nós entendemos que a palavra é a semente viva, então nós não vamos procurar ficar convencendo o pecador com nossos argumentos, nossas palavras, nós vamos tentar jogar a palavra no coração deles. Por isso é bom, né, para o crente decorar textos bíblicos, trechos da palavra,
para que quando ele está num ambiente sem a Bíblia, hoje tem o celular, né, que pode levar a Bíblia no celular, é muito fácil, mas se não tem a Bíblia, nem no celular, nem a Bíblia com você, e você quer evangelizar uma pessoa, os textos que você decorou estão dentro de você, e o Espírito vai trazê-los à mente, vai te ajudar a lembrar a palavra do Senhor que está no seu coração. E aí você vai poder evangelizar. Isso é lindo, não é? É realmente maravilhoso. Então nós não podemos esquecer de forma alguma essa verdade. A parábola do semeador nos ensina que devemos semear a palavra, de forma que o pecador entenda, compreenda e aceite a palavra. O inimigo não vai poder tirar porque ele entendeu, ele compreendeu, ele aceitou, né? Não tem como Satanás tirar essa palavra do coração dele. Agora vamos pensar um pouquinho, não é? Na segunda parábola, nós estamos não considerando a parábola toda, né? Mas estamos considerando aspectos que realmente são importantes e que nos ajudam na nossa vida espiritual. Isso é importante. Nós lemos assim na parábola do joio, né? Outra parábola lhes propôs, dizendo: os céus, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo, no teu campo? Donde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que parábola preciosa, não é? Mas ela mostra um outro aspecto, irmãos, que é importante para todos nós, não é verdade? Vamos pensar um pouquinho. Nesta parábola, nós temos dois semeadores, não é verdade? Dois semeadores. E quando nós olhamos para o semeador, que é o Senhor Jesus Cristo, ele semeia o trigo. Mas depois de semear o trigo, alguém disse: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele disse: um inimigo o semeou. E na explicação da parábola, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, verso 37, o que semeia boa semente é o Filho do Homem, é ele mesmo, né? A boa semente é o trigo, na verdade, é o trigo que vai para o celeiro do Senhor. Mas o que semeia a boa semente é o Senhor Jesus. E depois, no verso 39, ele disse: o que semeia, versículo 38, desculpa, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. Agora nós temos algumas definições aqui que são interessantes também para nós notarmos, não é verdade? Nós observamos então que o semeador que semeia o trigo é o Senhor Jesus, mas o que semeia o joio é Satanás, é o inimigo, não é? E cabe a nós então pensarmos o porquê disto, não é? Por que Satanás semeou o joio? E nós devemos também fazer uma observação. Na primeira parábola, eles estavam semeando a palavra.
Mas na segunda palavra nós temos o resultado da semeadura. Não é verdade? E qual é o resultado da semeadura? São pessoas salvas. E essas pessoas salvas são o trigo que aparece na segunda parábola. Então nós estamos vendo o progresso da obra de Deus, né, através dessas parábolas. Isso é muito interessante, não é? Agora, como nós observamos, o Senhor plantou o joio, não é? Ou o trigo, né? Desculpa, plantou o trigo. E qual era o objetivo do Senhor? Na primeira parábola, nós estamos semeando. E na segunda parábola, nós já somos o resultado da semeadura. Já somos pessoas salvas, somos servos de Deus. E nós estamos como uma semente plantada pelo Senhor para produzir frutos para a glória de Deus. Nesta parábola, nós focalizamos então o nosso privilégio de dar um testemunho de nossa fé em Cristo Jesus, dar um testemunho do reino de Deus aqui nessa terra. Eu no meu bairro, você no seu, eu na minha cidade, você na sua. Nós fomos plantados onde estamos, plantados pelo Senhor Jesus, pessoas salvas, cuja vida tem que glorificar o nome de Deus. E as pessoas ouvem a palavra e observam a minha vida, a sua vida. E fazendo essa observação, eles veem em nós um testemunho à altura. E eles desejam ser como nós, não é verdade? E isso é tão precioso. Através do testemunho, nós vamos ganhando outras almas, outras pessoas para o reino de Deus. E nós devemos lembrar isso, não é verdade? Nós devemos pensar nisso, porque nós fomos plantados para testificar do nosso Salvador, para testificar do reino de Deus, através do testemunho. Sabe, semear a palavra sem um testemunho atrás da semeadura, dificilmente haverá conversões. Mas se você prega a palavra de Deus e as pessoas olham para a sua vida, vê em você um homem honesto, um homem sério, uma mulher séria, que não se entrega à vaidade, que não se entrega a pecados, a uma vida suja, eles vão ter desejo de ser como você. Você é a semente de Deus plantada naquela cidade, naquele bairro, e vai produzir frutos se você mantém a sua vida espiritual em alto e bom som. Pensa bem nisso, né? E privilégio nosso. Mas Satanás, sabendo que o meu testemunho ganha outros para Cristo, que o seu testemunho ganha outros para Cristo, que nós falamos o que estamos vivendo e a pessoa vê isso, então o que ele fez? Ele semeou o joio, não é verdade? Ele semeou o joio. E o que é o joio, irmão? Aí você fala, é o descrente. Certo, ele é descrente, mas ele não deixa de ser um religioso. Ele não é aquela pessoa que fala assim, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Não é isso. Não é isso não. O joio é aquela pessoa que fala assim, olha, eu também sou um irmão. Eu também sou um crente, não é? Mas aí você olha para a vida dele e você descobre que o que ele faz não condiz com o que ele está dizendo. Porque quando nós olhamos para o joio, nós descobrimos uma verdade muito solene, explicada aqui no nosso texto que lemos. Nós lemos aqui que quando
quando aparece o fruto, né? Então a gente percebe quem é o joio. Observa bem o que lemos aqui, não é? Na verdade, o joio é semeado, não é? E quando aparece o fruto, é que você sabe que é o joio. Nós temos um irmão que trabalha com lavoura e ele planta muitos alqueires, de trigo, né? E ele falou com a gente, ele disse, olha, o joio nasce lá no meio do trigo, mas ninguém plantou ele. Nós plantamos o trigo, mas vem o joio junto. E o joio é exatamente igual ao trigo. Você não vê assim uma diferença, né? Senão na hora do fruto. O fruto é que difere o trigo do joio. E isso, sem dúvida, é interessante, não é? Porque você olha um joio e um trigo crescendo juntos, iguaizinhos, não é? Mas na hora do fruto, vem trigo, né? E joio não vem trigo, é outra coisa. Satanás fez isso exatamente para aniquilar o testemunho do salvo, para atrapalhar o nosso testemunho como cristãos. E hoje, infelizmente, irmãos, a quantidade de joio é muita. E nós vamos pregando o Evangelho, talvez já aconteceu isso com você, não é? A gente está pregando, dando folheto nas casas, evangelizando, e de vez em quando a gente encontra uma pessoa que diz assim, olha, para ser crente igual fulano, eu não quero ser, eu continuo do jeito que eu estou. Meu testemunho é melhor do que o dele. E essa pessoa às vezes tem razão, porque ele está se referindo ao joio, aquela pessoa que parece crente, não é? Mas que o que ele faz é diferente do que o que o crente faz. A maneira como ele vive é diferente da maneira como vive o crente. Aí ele é crente, mas ele fuma. Você já viu o crente fumando? Não, tem muito crente fumando. O crente bebendo, né? Bebida alcoólica, vinho, cerveja, essas coisas. Aí você vê ele fazendo isso, não é? Essas são coisas mínimas. Eles prostituem, adulteram, fazem tantas coisas erradas, e o povo do mundo que é descrente, que não é religioso, né? Que não é religioso, eles olham e para eles tudo é crente, não é? Tanto o trigo como o joio, tudo é crente. E aí o testemunho fica atrapalhado. Então nós temos que saber. Agora, a pergunta que eu faço para todos que estão me ouvindo: você é trigo ou você é joio? Você é aquele cristão sincero que procura andar nos caminhos de Deus corretamente, de maneira certa? Ou você é aquele que diz assim, eu sou crente, não, mas não tem importância fazer isso, fazer aquilo, não tem importância ir lá naquele lugar, não. Tem importância. Ou você é um trigo que vai para o celeiro do Senhor, ou você é um joio que vai ser queimado. O joio é aquele que diz que é crente, mas o fruto é diferente. Pensa bem nisso. Isso de fato deve nos impressionar, deve falar profundamente ao nosso coração, deve nos despertar, não é verdade? É bom quando nós podemos pensar nisso. Veja o que temos no versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Agora está vendo, né? Veja bem, quando as ervas crescem e vem a hora de produzir o fruto, aí você vê o joio e você vê o trigo. Então o fruto é aquilo que nós fazemos.
É a maneira como nós vivemos. É o que você fala, é o que você faz, é os lugares onde você anda. Isso é fruto, né? E o joio, ele desonra o nome do Senhor, porque ele acha que pode ser crente, mas pode fumar, pode beber, pode jogar, pode adulterar, pode prostituir, pode frequentar ambientes indecorosos. O salvo não faz isso. Escuta, o salvo não faz isso. E eu pergunto agora, com muito respeito: você é trigo ou você é joio? Vai para o celeiro do Senhor ou vai para o fogo? Pensa bem nisso, porque é importante para nós todos que desejamos a salvação, desejamos a vida eterna. Agora, observe uma outra coisa, um detalhe, né? Já eu vou terminar. Mas veja bem, no versículo 29, o Senhor diz assim: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Que coisa interessante. Os discípulos falaram: Senhor, quer que nós arranquemos o joio? Mas arrancar como? O joio está plantado junto com o trigo, não é? Se você arrancar o joio, danifica o trigo. E o Senhor disse para eles: não, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. É interessante, irmãos, né? Então é claro que nós temos que ter um certo cuidado. Talvez você está aí na igreja, você está vendo que o fulano não está vivendo uma vida cristã digna. O que você vai fazer? Você vai falar mal dele? Vai espalhar tudo? Ou vai deixar que Deus trate com ele? Certo? Então nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar. Porque às vezes, ao tratar com uma pessoa que na verdade é um joio, nós podemos prejudicar o trigo. É claro que o senhor está falando lá no mundo, não é? Mas precisamos ter cuidado com isso, não é? Ter cuidado. Não podemos apoiar o joio que faz coisas erradas, não dignas de um cristão, mas também não podemos, de forma alguma, criar situações que vai prejudicar nossos irmãos, prejudicar o trigo que um dia vai para o celeiro do Senhor. Irmãos, é tão precioso, não é? Quando nós podemos olhar para essas duas parábolas. Na primeira, nós vamos semear a palavra, não o nosso pensamento, não a doutrina da nossa igreja, nós vamos semear a palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz. Na segunda parábola, nós vamos dar o nosso testemunho. Sabe o que é, não é? Nós vamos mostrar ao mundo, pela nossa forma de viver, que nós somos servos do nosso Deus. Eles poderão ver pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelos lugares que eu frequento, que eu sou um cristão autêntico, real, verdadeiro. Muito bem, eu quero concluir aqui, mas eu gostaria de perguntar a você: você tem vivido como trigo ou como joio? Você é uma planta de Deus ou é uma planta do maligno para atrapalhar o testemunho de Deus aqui na terra? Pensa bem, se você tem vivido como um joio, abre seu coração, arrepende-te, abre seu coração e se entrega de verdade ao Senhor Jesus Cristo.
seja um cristão autêntico, verdadeiro, seja um grande servo de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.